Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 9 de abril de 2026, com informações bem importantes. A gente vai trazer tudo nesse conteúdo, então eu já peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link lá na KTO e tu aproveita, porque na KTO tem chance extra de R$30 caso tu erre o teu palpite. Tem que fazer ali a ativação pelo celular, então entra no link que está aqui no primeiro comentário fixado. Se tu não tem registro ainda, te registra lá na KTO e aproveita a chance extra. E as odds do Grenal, já pode fazer a tua fezinha, tá tudo aberto lá no site da KTO. Bom, gente, hoje foi mais um dia de treinamento forte no CT Parque Gigante. Dá pra gente dizer que é o treino mais forte visando o clássico Grenal do sábado às 8h30 da noite no estádio Beira-Rio, porque não é o treino pré-jogo, né? O treino pré-jogo, por vezes, é um treino mais leve, daqueles últimos ajustes para a partida, para tu não perder ninguém, correr o risco de perder alguém por lesão, por desgaste ou algum desconforto, enfim. Tu acaba fazendo o treino mais forte no penúltimo treinamento, na penúltima atividade antes da partida. Então hoje foi o treino mais forte e que foi trabalhado o time do Inter para o clássico Grenal. Dá pra gente colocar que tem uma dúvida no time do Paulo Pesolano. Repito aqui, o Pesolano ele não tem problema de modificar a sua equipe. Ele tem feito isso nos últimos jogos. Então assim, eu não descartaria aparecer alguma surpresa na escalação. Mas dentro daquilo que a gente tem visto, eu acredito muito no retorno do Alan Patrick ao meio de campo e a dúvida entre Carboneiro e Bernabei, tá? Por aquele lado esquerdo de ataque do Internacional. O time que eu tô apostando é Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Mercado e Félix Torres na zaga, o Vitor Gabriel tá suspenso, e o Matheus Bahia na lateral esquerda. Villagra e uma dúvida do segundo homem, se vai ser Paulinho ou Bruno Henrique. Eu não descartaria a entrada mesmo do Bruno Henrique, que foi titular nos últimos jogos. Contra o Corinthians entrou no segundo tempo, Paulinho foi o titular. Mais à frente, tendo Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro ou Bernabei. E no comando de ataque o Borré, mas eu também não descarto 100% uma possibilidade de entrada do Alejandro. Falei isso nos últimos vídeos aqui no canal, tá? Não deve fugir disso o time do Inter para o clássico do final de semana. Ficou definida a arbitragem para o Grenal, gente. E é um árbitro que eu confesso, acho bem fraco mesmo, que é o Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA, tá? Carioca de 43 anos, já apitou 30 jogos do Inter, 27 partidas do Grêmio, já apitou um Grenal na sua carreira em 2024, aquele do segundo turno, Roger versus Renato, que terminou com vitória do Inter 1-0 com gol do Rafael Borré, e ele será o árbitro do final de semana no estádio Beira-Rio. Repito, acho que é um árbitro que tem diversos problemas, não acho um grande árbitro, tá? Avançando aqui, gente, e é um Grenal daí de bastidores que não tem tanto a ver com o jogo do final de semana, mas o Inter conseguiu um feito bem importante, tá? Eu diria que até, de certa forma, uma atacada de mestre. Antes, lembrando para tu te inscrever aqui no canal se tu não é inscrito ainda, tá? Se tu não é inscrito, é só apertar o botãozinho no inscrever-se, que é de graça e dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos diários. Todos os dias falando de Inter aqui no canal e te mantendo atualizado, então te inscreve aí. O Inter ingressou na justiça contra a Alfa, a antiga patrocinadora master do clube, após a rescisão que aconteceu no mês de janeiro por conta de inadimplência. Não pagaram 3 meses do contrato com o Inter, não tinham pago o Grêmio também. Eu já tinha falado aqui no canal que o Grêmio tinha costurado um acordo com a Alfa para receber esses 3 meses, cerca de 12 milhões de reais até dezembro, um pouco mais de 1 milhão de reais por mês até o mês de dezembro, e aí quitaria tudo com a Alfa, enquanto a dupla Grenal segue tentando aí seu patrocinador master, os dois seguem sem. O Grêmio tinha costurado esse acordo com a Alfa, o Inter não, por preocupação em relação a como receberia esses valores. O Inter também queria receber e quer receber o valor da rescisão, por mais que seja muito difícil, é um pouco mais de 30 milhões de reais, então seria 30 mais 12 dos 3 meses que eles não pagaram dessa inadimplência. Só que o Inter entrou na justiça contra a Alfa e conseguiu o bloqueio das contas da empresa, que é algo que já aconteceu, por exemplo, com o Inter em outros momentos. Eu já falei aqui o que é o bloqueio de conta da empresa. A empresa, até que quite aquela dívida,
não consegue movimentar a sua conta, não consegue movimentar valores da sua conta principal, tá? Então a Alfa não vai conseguir pagar o Grêmio desse acordo que costurou, que eu citei aí, de 12 milhões de reais pagos até dezembro, até que resolva essa situação do bloqueio de contas. Então a ação do Inter está fazendo com que o Grêmio não consiga receber os valores da sua antiga patrocinadora Master, que era a mesma patrocinadora do Internacional. A estratégia jurídica do Inter é basicamente garantir prioridade no acesso a esses recursos, garantir que o Inter receba de uma vez, e tá cada um lutando pelo seu, então o Inter tá no seu direito. Se fosse o Grêmio fazendo isso, estaria no seu direito também, mas o Inter tá tentando garantir que resolva isso logo e que receba os valores que a empresa deve ao Inter tão logo, tá? É muito difícil acreditar que vai conseguir fechar o acordo com os 12 milhões mais os 30 de rescisão. Tenho que ser sincero aqui e jogar limpo com vocês. É muito difícil que o Inter consiga esse valor da rescisão. É bem possível que o Inter acabe, no fim das contas, costurando o acordo que nem o Grêmio fez para receber os 12. Mas o Inter está tentando uma prioridade para receber esses 12 milhões que fariam diferença nos cofres do clube e seriam bem importantes, tá? Deixa eu falar aqui sobre uma outra informação que é relacionada ao goleiro Sérgio Rocher, tá? O Rocher, ele tem um contrato, e eu já falei isso no vídeo de ontem à noite, de metas nesse último ano de vínculo dele com o Inter. O vínculo dele é até o mês de dezembro e tem uma possibilidade de renovação automática por metas. O Simon Bianchini, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, descobriu que o contrato dele é o padrão, como foi com o Bruno Henrique quando renovou automaticamente com o Inter em dezembro do ano passado. Joga 60% dos jogos do ano e ganha uma renovação de mais uma temporada. A gente sabe que o Rocher nos últimos anos teve dificuldade de jogar muito pelo Inter por conta de lesões. Mas se o Rocher jogar mais 17 jogos do Inter nesta temporada, ou seja, a maioria dos jogos aí que tem aí pelo Campeonato Brasileiro, ele não tem tido problema físico, então a tendência é que jogue, mais os 2 jogos contra o Atlético na Copa do Brasil, sem contar que o Inter pode classificar e ter mais jogos, evidentemente, é o que a gente espera na Copa do Brasil, então ele faria mais jogos ainda e aumentaria também a necessidade de fazer um pouco mais de jogos, chegaria a 21 jogos. Se ele bater isso, dá os 60% dos jogos no ano. Até o momento ele já tem um pouco mais de 60%, tá? Com o número de jogos que o Inter disputou na temporada, ele jogou a maioria, tem 66% e quase 67% dos jogos na temporada. Então, assim, pelo andar da carruagem, o Rocher não tendo nenhum problema, a tendência é que ele bata essa cláusula e renove automaticamente com o Inter por mais uma temporada. E falando em goleiro, a gente tem falado muito nas últimas semanas sobre a questão Alisson, o Liverpool tá mal, o Alisson vai para um último ano de contrato, que agora ele teve uma renovação automática, o contrato dele com o Liverpool até meio do ano que vem, mas a Gazeta dello Sport, que é um dos principais veículos, se não o principal veículo esportivo lá da Itália, está trazendo a informação que a Juventus vai enviar uma oferta pelo Alisson e vai tentar levar ele lá para Turim, na Itália. Lembrando que quando ele sai do Inter, ele joga na Itália, né? Ele vai para Roma antes de ir para o Liverpool e ganhar tudo por lá, Premier League, Champions League, Mundial, enfim. A informação é que a Juventus deve enviar essa proposta nas próximas semanas para o Liverpool e existe uma possibilidade, pessoas próximas do Alisson confirmam, que existe sim a possibilidade dele encerrar o seu ciclo no Liverpool. Ele está há muito tempo por lá, né? Então existe sim essa possibilidade dele deixar o Liverpool e ir jogar na velha senhora, voltar para o futebol italiano, agora para jogar na Juventus. Isso interessa ao Inter, primeiro por essa questão contratual, né? A expectativa de todos é que no futuro aí o Alisson volte ao Inter, ele vai fazer 34 anos no final do ano, mas também a questão financeira. O Inter tem 5% por ser clube formador, fez quase toda a base no Internacional, aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, e o Inter pode receber alguns milhões. Se fala lá na Itália que a proposta deve ser na casa dos 18 milhões de euros, o que daria 107 milhões de reais. Se fechar nesse valor, o Inter ficaria com 5 milhões de reais, tá, pela venda do Alisson. Lembrando que lá atrás o Inter já pegou, quando ele foi da Roma para o Liverpool, com esse 5% do mecanismo de solidariedade da FIFA, por ser clube formador, o Inter pegou 16 milhões e 700 mil reais lá atrás pelo Alisson. Então seriam agora 5, porque seria um outro tipo de valor, já passou um tempo, o Alisson um pouco mais velho, mais experiente, mas o Inter podendo ganhar mais dinheiro com o Alisson, mas também nessa expectativa do tão logo, mas não vai ser tão logo, de um retorno do Alisson ao estádio Beira-Rio, tá bem? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Grande beijo, um abraço e até a próxima.